que é prisão domiciliar? Quais os tipos de prisão que tem? Explica pra gente, né? Para o pessoal entender mais. Claro, quando a gente fala sobre a prisão por excelência é a pena para aquele que pratica um crime no Brasil. Sim. Essa prisão, ela pode ser no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Ok. O fechado é aquele que ele fica exclusivamente dentro do presídio. Sim. O semiaberto é aquele que ele pode sair para trabalhar se no presídio ele não tiver o trabalho durante o dia. Certo. E o aberto é aquele que ele só se recolhe à noite e finais de semana no chamado albergue. Acontece que o nosso país ele tem uma carência muito grande de estabelecimentos para que se cumpra todos esses tipos de regime. E percebeu-se também a necessidade, por outros problemas que estávamos vivenciando, certo, que foi a necessidade da criação da prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar, a pessoa vai ficar restrita ao ambiente, ao espaço dela, do lar dessa pessoa e muitas das vezes monitorada pela tornozeleira eletrônica. Olha, se você tem alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, pode mandar pergunta para cá, 319-8402-9756. Manda por escrito, coloca seu nome, nome da sua cidade. O WhatsApp já está aqui nas minhas mãos para a gente tirar essa dúvida. Carlinha, eu queria perguntar assim, você observa que isso é uma evolução, as pessoas estão resistentes, acham que isso demonstra fraqueza no nosso sistema prisional ou não? Será que isso realmente vai funcionar com determinados grupos de pessoas às vezes? Veja bem, quando a gente fala sobre pena e sobre prisão, a nossa sociedade não acompanha o que nós estamos tratando em termos de evolução, da parte da ciência do direito penal como um todo. Certo. Então, quando a gente solta essa notícia do nada, há uma compreensão equivocada. Sim. E, de fato, como você me perguntou, eu entendo como uma grande evolução. Certo. O direito penal, e uma das funções dele ainda é a punição. O problema é que a gente tem observado que a punição, se restringindo simplesmente à prisão, ela não tem alcançado os efeitos que a sociedade pretende, que são os efeitos da prevenção e de que a pessoa se ressocialize. Entendi. Exatamente por isso que nesse projeto foi colocado que, primeiramente, essa experiência é exatamente para as pessoas que não cometem delitos, para as pessoas não, para as mulheres que não cometem delito com violência. Entende-se que você aprisionar uma mulher, além de você gerar uma desestrutura na maior parte das famílias, porque Sim, normalmente são mães que têm sob sua guarda crianças ou filhos com deficiência e até mesmo idosos, porque hoje em dia muitas estão cuidando dos próprios pais. sim. Isso gera um custo muito mais grave para o Estado do que efetivamente mantê-la dentro do presídio em contato com pessoas que praticaram crimes violentos e, sobretudo, hoje não podemos deixar de falar, aí sim, com as ditas organizações criminosas. Tem os custos também, tá? De Ah. um preso, mais ou menos, o que é a época que eu trabalhei na Secretaria de Defesa Social, o valor de um preso era mais ou menos R$ 1.100 mensal, 1.000 e pouco, uma coisa assim. Não sei como que é hoje. Veja que curioso. Isso tem alguns anos. Não vou falar quantos. Não, isso não importa, mas não mudou muito, não. Não. Hoje em dia a gente vai dizer o seguinte, num chamado da parceria público-privada, esse preço tem custado mais de R$ 3.000 para o Estado. Por mês. Por mês. Nossa, e a gente fez uma pesquisa semana passada, só te dizer, que tem pessoas no Brasil, há uma parte grande no Brasil que vive com menos de R$300 por mês. Imagina. E às vezes preso, uma pessoa numa situação assim, custando mais de 3.000 por mês para o nosso Estado. O preso do presídio comum, ele está em torno de R$ 1.800. E o preso da APAC em torno de R$ 1.000. Agora, o que é interessante? Muitos alegam que essa prisão domiciliar não daria certo porque nós não teríamos condições de monitorar essas pessoas. Certo. O que é uma grande falácia, porque com esse dinheiro que está sendo gasto nesse regime, que não está cumprindo de fato os objetivos da pena, se nós investíssemos nas tornozeleiras eletrônicas, por certo, nós teríamos condições de fazer um monitoramento melhor. Então, há aí muito descompasso ainda. A implementação é que vai exigir, sim, que a gente tenha um pouco mais de investimento, um pouco mais de atenção. Mas ela vai tirar um custo, porque, de fato, você pensar em
reais que seja por mês, que é o valor mínimo que a gente tem, sendo gasto hoje em dia, isso é significativo considerando o número de pessoas. Porque a população carcerária, a população prisional é muito grande. Tem noção? População do Brasil hoje é de cerca de 700 mil presos, com estimativa de em breve... Com a estimativa de em breve chegarmos a mais de 1 milhão de presos, se cumprirmos aí todos os mandados de prisão. Ultrapassaríamos rapidamente. E uma coisa curiosa, nos últimos anos houve um aumento significativo do número de mulheres nos presídios, em mais de 400%. E a origem dessa questão está relacionada, muitas das vezes, à própria manutenção da mulher e dos filhos. Ou seja, se nós tivéssemos políticas econômicas e sociais atingindo essas mulheres, provavelmente nós diminuiríamos uma parte da ocorrência desses delitos. Uau! Gente, aprendendo mais aqui, entendendo. Você tem alguma dúvida? Manda para cá. Vamos estar trabalhando aí, tirando suas dúvidas. Ô Carlinha, tira uma dúvida minha. Quando fala mãe, tem uma determinada idade? Como fala em criança, esse projeto ele tem por base essa preocupação com a criança. Para a nossa legislação, criança é até 12 anos. Então, toda a mulher que tiver filhos até 12 anos, que dependam dela e que não tenham praticado um crime contra esta criança ou um crime violento, ela teria condições de progredir num tempo de pena mais curto e daí poder cumprir a sua pena em regime domiciliar. Observe que aqui, sobretudo, o que se foca é a proteção desta criança ou desta pessoa deficiente e nós entendemos que isso poderá ser estendido até no caso daquele que é responsável por um idoso, que no Brasil hoje, pela legislação, é toda pessoa acima de 60 anos. Pela legislação, a criança, porque pelo ECA? Pelo ECA até 12 anos e de 12 a 18 adolescente. Entendi. Ô, gente, você está falando aí, eu estou pensando, seriam 700 milhões de reais. É um dinheiro muito significativo. Mensais. Colocando em patamares mínimos, e se nós estivéssemos colhendo os frutos positivos, eu acho que ninguém questionaria. Sim. O problema, Carol, que a gente tem observado é que, de fato, nossa sociedade está cada dia tendo que conviver com a construção de novos presídios, ou seja, nós não estamos conseguindo diminuir a criminalidade. As pessoas, infelizmente, mesmo passando pelo sistema prisional, ainda temos tido um grande número de pessoas praticando crimes e outros reincidindo. E uma coisa curiosa, quando a gente fala do grande problema enfrentado, que é a chamada organização dentro dos presídios, às vezes você vai colocar ali dentro uma pessoa que nunca teve contato com isso e lá dentro ela vai ser uma escola, péssima escola. Ela vai aderir. É como se fosse uma forma dela se manter dentro do presídio, ela render... Sobrevivência, né? Exatamente, exatamente. Uau. Isso é muito delicado. Eu fiquei pensando aqui, né? Falei, gente do céu. A gente tem até alguns depoimentos aqui de mães, né, sobre isso. Esse texto, ele é muito grande, são muitas mudanças, ô Carlinha? Ele tem mudanças significativas porque ele tentou conciliar dois interesses. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala que, primeiro momento, é de proteção da criança, mas a gente fala que essa mulher vai passar um período dentro do presídio, a gente já está falando de algo que não se encontra muito bem. Porque se eu entendo que ela ficar dentro do presídio é prejuízo para essa criança, ela não deveria passar, era tempo algum. Mas aí a lei tentou contemporizar e falou, vai passar um tempo mínimo, 1/8 da pena. Se ela reincidir ou se praticar algum outro crime doloso, ela perde esse benefício. Ela vai retroceder para o que é a regra geral, na verdade, que é a progressão com 1/6 da pena. Além disso, eles criaram restrições, por exemplo, um crime que não é considerado como violência, mas é aquela mãe que explora a filha para prostituição, por exemplo. Essa também não poderia ter o benefício. Certo. Então, ela acaba sendo um texto com muitas peculiaridades para que a gente também não traga essa nova experiência sem cautela. Tem até alguns depoimentos, mães que são a favor, e é interessante, não teve nenhuma contra, e algumas, tipo assim, preferiram não opinar. Mas todos os testemunhos são a favor. Vamos conferir.
Meu nome é Adelma e eu sou favorável, sim, a essa mudança do regime de cumprimento de pena para essa mãe, uma vez que essas crianças, elas precisam do convívio com a mãe. A gente tem que pensar no bem-estar social e humanitário. Se a gente priva essa criança desta mãe, isso vai trazer um problema futuro. E a penalidade é para que a gente possa diminuir problemas sociais e não aumentar. Então eu vejo que essa mãe não poderá cometer outros crimes e ela vai estar pensando na sua criança como uma forma de reabilitação, ressocialização. Eu tenho certeza que ela vai pensar diferente, uma vez que o filho depende dela. Essa é a minha opinião. Interessante, né? Bem interessante. Esse é um contexto. A figura da mãe na nossa sociedade é uma figura de referência, de fato, para que aquela criança evolua e tenha condições de se comportar em sociedade, saber como ela deve se posicionar. Se eu tiro essa figura de referência dessa criança, eu estou contribuindo para que ela já cresça desajustada, muitas vezes, no ambiente. Carla, eu queria, né, te perguntar, às vezes as pessoas elas ficam pensando, a gente escuta falar sobre tornozeleira. Ah, aquele que teve ali o indulto, teve situações ali, ele tirou a tornozeleira. Isso é comum, não é fácil, não é? Porque às vezes é uma preocupação que as pessoas podem ter. Não é tão simples, é um sistema que precisa ser aprimorado, mas a questão da tornozeleira, a gente tem que lembrar que o regime domiciliar não implica necessariamente na tornozeleira. É necessário que a própria polícia possa fazer o monitoramento. Sim. Então, na polícia militar, ela teria essa função preventiva, ela teria que ser comunicada, olha, naquele endereço tal existe uma pessoa que está em prisão domiciliar. E ela, de tempos em tempos, observar, monitorar aquilo ali, né? Isso teria que se tornar uma atividade daqueles responsáveis pela segurança pública. A gente tem o sistema da tornozeleira que vem sendo implementado, vem aprimorando, mas é curioso, não é porque você está em domiciliar que necessariamente você estará com a tornozeleira eletrônica. Você pode estar em domiciliar sem tornozeleira eletrônica. E nós entendemos o seguinte, se é um voto de confiança, num primeiro momento, a ideia é de que ela cumpra mesmo sem a necessidade da tornozeleira. A partir do momento que demonstrou que ela não tem condições de respeitar, aí sim a gente vai pensar no monitoramento. Mas essa ideia de monitoramento, ela seria feita pela própria polícia, pela própria comunidade, sim, que vai dizer, olha, está descumprindo, ou está tudo ok. Acontece isso na PAC, né? Dentro das APACs, eles exigiam. Eu conheço a situação, quando eu trabalhava, né, no sistema penitenciário, de famílias que devolviam. Ele queria voltar na mesa da família lá e devolvia, falava. É muito curioso porque é o senso de responsabilidade. A nossa sociedade hoje, ela vive esse individualismo, isso trouxe uma ruptura com a ideia da vida em coletividade. Sim. A partir do momento que a gente chama de volta essa responsabilidade, a tendência é que os conflitos possam ser amenizados. Mas enquanto a gente também ficar naquele papel de não vi nada, não sei de nada, isso não é problema meu, eu não estou sendo cidadã. E não sendo cidadã, como é que eu posso querer que os meus direitos como cidadã sejam respeitados? Sim, sim. Porque implica, eu tenho direitos, mas eu tenho deveres também como cidadã. E esse é um deles. Tem uma pergunta que chegou, vamos ver se eu consigo interpretar aqui. Oi, bom dia, meu nome é Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz Gustavo, obrigada pela participação. Moro em Fazenda, Rio Grande, Paraná. A minha pergunta como evitar que essas mulheres parem na cadeia e principalmente propor medidas para evitar esse aumento carcerário no Brasil? Toda vez que a gente falar no Brasil de crimes patrimoniais, por exemplo, nós estamos falando de uma realidade social de um país onde o emprego é difícil, o emprego para a mulher é mais complexo ainda, então nós estamos falando em políticas públicas. Significa que isso vai impedir 100% dos casos? Claro que nós não temos essa ilusão, mas que isso seria um fator de redução dessa criminalidade é inquestionável. Então, sempre que a gente observa a ausência do Estado, a ausência de possibilidades dessa mulher retirar o seu sustento de uma forma lícita, ela acaba se encontrando, sim, infelizmente, com o mundo do crime.
Então, assim, a primeira questão seriam essas políticas. A outra questão que a gente vê hoje está muito ligada à ideia do tráfico. Sim. E o tráfico também tem esse caráter, às vezes, da sobrevivência e, às vezes, do companheiro que foi preso e ela assume. Então, é uma questão ainda mais delicada a ser tratada. Eu acho que demanda mais estudo para a gente compreender melhor o fenômeno. O que a gente observa de um certo modo é que sempre que o Estado falha ou que nós, sociedade, falhamos nessa proteção, nas possibilidades dessa pessoa ter condições de se virar, sobretudo em relação ao patrimônio, elas têm esbarrado com o mundo da criminalidade. Querida, eu quero te agradecer imensamente. Volte mais vezes, muito bom. Muito feliz. É sempre muito bom ter você aqui. Muito Ainda obrigada. mais para trazer aí notícias como essa. Quanto tempo aí para sancionar, hein? Agora a gente está entrando num período complexo, não sabemos nem qual vai ser o presidente que vai sancionar. Então, até porque o presidente eleito, a gente não sabe se ele vai concordar com esta questão. Então, temos que aguardar, Carol, ainda é cedo para a gente falar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.